Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui para começar mais um dia. Chega deixando o seu like. É a mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante para o nosso canal, para que o YouTube recomende a outros vascaínos. Se inscreva, dá aquela moral. O que tem de verdade do Vasco com Alan Minda e Thiago Fernandes? Já deixei meu like. O Alan Minda é um velho sonho do Vasco. É jogador equatoriano de lado de campo, de boa qualidade. Não dá para dizer que o Alan Minda não tenha futuro. Pertence ao Cercle Bruges, que é um dos times que disputaram o quadrangular final do campeonato belga, tá? 22 anos de idade, temporada última de 41 jogos, 3 gols e 6 assistências. Tá avaliado, deixa eu ver qual que é o valor de mercado que atribuíram a ele. 4 milhões de euros, tá? Não se trata de uma operação fácil. Nicola, o Flamengo podia comprar o Vasco, botar na mão dos dirigentes do Vasco de confiança para mudar esse Vasco. O Flamengo poderia fazer isso. O William Jerônimo é quem escreveu. O André Ataíde, quais as novidades sobre atacantes de lado pretendidos pelo Vasco? André, chegaram a especular que o Balbuena poderia ser contratado. O Balbuena, de fato, interessou ao Vasco, especialmente no início do ano, sob o comando do Fábio Carille. O Carille gosta demais do Balbuena, só que na oportunidade o Balbuena estava vinculado a um time russo. Nesse momento isso não acontece, o Balbuena está livre no mercado, 33 anos de idade, paraguaio, com passagens pelo Corinthians. Mas hoje a prioridade no Vasco está em encontrar jogadores para frente. Não acredito nessa história de Brian Rodrigues, assim como também não acredito que o atacante uruguaio que pertence ao América do México possa pintar no Santos. O Renan Nardelli quer saber se o Palmeiras quer o Peck. Gabriel Peck, jogador formado no Vasco, que pertence ao Los Angeles Galaxy. Alguns setoristas do Palmeiras chegaram a publicar que tinha negociação, que a coisa tinha avançado. O Palmeiras e o representante do Peck negam. O Palmeiras garante que esse nome nunca foi discutido internamente. E eu conversei com o Carlos Leite, que não costuma responder, mas dessa vez respondeu. Carlos Leite assegurou que se o Peck sair do Los Angeles Galaxy, vai ser para jogar na Europa. E até um outro empresário, que é muito forte no futebol americano, me contou que ele foi sondado pela Inglaterra, embora não tenha sido apresentada a proposta. O Elionaldo Cardoso, boa noite, Nicola. O Palmeiras não vai contratar um goleiro, porque o mão de alface do Everton não dá mais. O Palmeiras está no mercado atrás de goleiro, chegou a fazer 2 propostas antes da Copa do Mundo de Clubes pelo Gabriel Grando. O negócio acabou não fechando com o Grêmio, mas ele segue de olho. Palmeiras queria o Léo Jardim, que renovou o contrato com o Vasco. O Palmeiras sondou a situação do Matheus Albino, que é um goleiro do CRB. Enfim, os caras estão no mercado procurando alternativas sim, tá? Rafaela Queiroz, Nicola, novidades no Vasco. Pedrinho vai mandar o Felipe para sua lusa. O Felipe, o maestro? Cara, é assim, ó. Eles têm uma relação de muita proximidade, confiança total, parceria. Mas desde que o Felipe assumiu a presidência do Vasco, ele perdeu importantes aliados, né, e amigos, né? O Edmundo é um dos casos. Vou atrás dessa história para ver o que tem de verdade, tá, Rafa? O Jailton Júnior perguntando se há novidades sobre a SAF do Vasco. Jailton, sendo bem sincero e honesto com você, nada, absolutamente nada. O Vasco segue naquele mesmo... só para não dizer que não tem novidade, vamos lá. Há alguns dias atrás, coisa, sei lá, de uns 10 dias atrás, o Vasco foi procurado. Acho até que o Felipe Maestro foi quem foi procurado. O Felipe foi procurado porque há um angolano de enorme capacidade financeira, cara que faz muito sucesso nos Estados Unidos e faz sucesso no mercado de diamantes e exploração de petróleo e gás. Cara de muita grana que decidiu investir no futebol brasileiro. Ele, inclusive, está comprando a SAF de um time em Minas Gerais, tá? E ao mesmo tempo em que ele vai ser dono desse time, numa SAF, ele pretende se tornar um investidor de outro time, de uma maneira diferente da SAF. Então você tem o seu clube, mas ao mesmo tempo você auxilia outro clube maior, grande, esse time que ele está adquirindo na SAF, vai jogar a 3ª divisão do Campeonato Mineiro. Então vocês entendem o tamanho desse time hoje, um time pequenininho. E ao mesmo tempo em que ele pretende fazer esse time subindo etapas, ele quer se associar a um grande para se tornar uma espécie de parceiro comercial. O clube precisa contratar um jogador, indica esse jogador. Se os observadores desse angolano gostarem do nome, ele participa com a compra, coloca nesse clube e fica com um percentual grande de uma venda futura, deixando um percentual pequeno para esse clube. O clube seria uma espécie de vitrine.
e isso está sendo discutido também com o Vasco, tá? Esse angolano conversou com o Vasco, conversou com o Corinthians e conversou com o Santos. Todas as conversas em estágio embrionário, ainda sem grandes avanços. Mas é uma perspectiva numa modalidade diferente daquela que o Vasco procura, né? A gente vinha contando para vocês que o Vasco sonha, não sei se sonha é a palavra certa, mas que o Vasco procura hoje alguém que coloque, que assuma a SAF do Vasco, no lugar da 777. Essa seria uma outra maneira, um outro método de negociação, beleza? O Franklin Oliveira fala do Léo Jardim. Primeiro o Vitor Borges perguntando sobre Ganso no Vasco. O Ganso já completou 7 jogos, então por mais que ele tenha tretado com o Renato Gaúcho e desde a treta depois do jogo contra o Sam, ele não tenha entrado mais em campo, foram 4 partidas sem sair do banco, dá até para imaginar que ele vai embora do Flu, apesar de ter renovado o contrato recentemente até dezembro de 26, mas imaginar que ele possa se mudar para um clube brasileiro sem poder disputar o campeonato nacional me parece meio esquisito, tá? Sobre Léo Jardim, a grande bomba do Vasco no dia. O Vasco conseguiu a renovação do contrato com o Léo Jardim. O vínculo que acabava em dezembro desse ano foi prorrogado até dezembro de 2030. O novo contrato passa a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E há 2 grandes novidades nesse novo contrato. O primeiro deles, o salário. O Léo Jardim passa a ser o 2º jogador mais bem pago do elenco, só atrás do Felipe Coutinho. Ou seja, o Léo vai ganhar, por exemplo, mais do que os R$780 mil por mês a que tem direito o Verratti. Vale a lembrança de que o Payet, que jogava e que tinha o mesmo salário do Coutinho, já foi liberado e não faz mais parte do elenco vascaíno, tá? Então o Léo Jardim passa a ganhar mais do que os 800 mil do Verratti. Outra conquista dele, nas tratativas, ele conseguiu que se colocasse um valor de uma multa obrigatória. Se algum clube do Brasil ou do exterior fizer o pagamento dessa multa, o Vasco é obrigado a liberá-lo. E o valor da multa é de 10 milhões de euros. Acho que acabou ficando bom para todas as partes. O Vasco assegura a permanência do seu atleta, que poderia tentar forçar a saída. Ao mesmo tempo, o Léo Jardim ganha um belo reajuste salarial e a perspectiva de, em caso de propostas, de 10 milhões de euros, ele vai embora, tá bom? Bora mudar de assunto e falar sobre o retrospecto terrível do Vasco toda vez que ele vem de seu mando de campo. No último final de semana, derrota por 2-0 para o Botafogo em Brasília. E já são 4 jogos consecutivos em que o Vasco vende o seu mando de campo na Série A do Brasileiro com 4 derrotas. 2-0 para o Botafogo no sábado, 1-0 para o Palmeiras nesse ano, 2-1 para o Fluminense também nesse ano e 1-0 para o Palmeiras na temporada passada. Importante contar ainda sobre o Cruz Maltino, que o Vasco está emprestando o lateral direito Paulinho e o zagueiro Lincoln para o Volta Redonda, time que joga a Série B do Brasileiro. A ideia é que esses atletas tenham mais minutos. Quero fechar o noticiário Cruz Maltino afirmando que Thiago Mendes foi anunciado, né, contrato até dezembro de 2027, reforço importante que chega para ser titular absoluto do time. É isso. Cara, assim, ontem até na transmissão, o Bruno Silva falou, cara, o Fábio falou que o João Vitor custou, que o Léo Ortiz realmente, olhando o Transfermarkt, o Vitor custou 8 milhões de euros e o Léo Ortiz 7. Eu falei isso. E repito, Bruno, só que tem nome e sobrenome, e aí não pode ir para conta do Pedrinho. Ao Pedrinho, o que é dele? O que não é dele, Alexandre Matos, à época era o diretor executivo, 777 e Lúcio Barbosa, que era o CEO. As 3 partes tiveram a brilhante ideia de pagar 8 milhões de euros por esse zagueiro limitadíssimo e dar um salário de 900 mil reais a ele. E ontem, na chegada da delegação ao hotel, acho que eram 5 ou 6 torcedores que estavam lá no Equador, e eles foram para a porta do hotel. E claro que protestar, xingaram, sem agredir fisicamente ninguém. O xingamento faz parte. Todos saíram, ninguém falou com o torcedor, Verratti foi poupado, Paulo Henrique também, Léo Jardim. O restante, porrada, né? Verbal. Aí o João Vitor não tem imagem sobre isso, torcedor. Não vi nenhuma imagem até agora, mas há o relato de quem estava lá. Quando sai do ônibus, os caras começam, seu João Vitor, filho disso, filho daquilo. Ele olha, dá uma risadinha de canto de boca. E aí os caras começam, tá rindo de quê? Tá debochando o torcedor?
amigos, se aconteceu realmente Aí é isso e complicado. não há nenhuma imagem, mas pela reação parece ter acontecido, o que o João Vitor fez fora de campo, ele faz em campo. Debochar o torcedor. Nada mudou. O futebol que ele apresenta em campo, e ontem mais uma vez, tem um lance no primeiro tempo, cruzamento para aquele atacante lourinho, Spinelli, 77. Ele sobe e os dois zagueiros se chocam e ele cabeceia entre eles. E quase faz o gol. Cara, inacreditável. Inacreditável. E aí, dias antes, a delegação do Vasco foi fazer compras ali, o pessoal do staff, né? A diretoria, e lá estava o Felipe. E o Felipe era o único que não estava uniformizado. Ok, tivesse com a calça, a camisa e tal. Na bermudinha e camisetinha regata. Diretor de futebol do Vasco, como se estivesse indo para a praia. Isso mostra muito do que acontece hoje no Vasco. Cara, agora a Eu Sul-Americana não acabou de vejo. vez. Não, esquece. O Léo Jardim até falou depois do jogo, não, dá pra gente reverter em casa, a gente tem capacidade, a gente é muito forte. Desculpa, Léo. Respeito muito você, acho você um baita goleiro, pra mim top 3 do Brasil. Ainda bem que nós renovamos com você, mas não tem a menor capacidade. É fazer o seguinte, é focar, que é a thumb do meu vídeo, no Brasileiro, Grêmio domingo, sábado, São Januário, pontuar o máximo possível para tirar qualquer risco de rebaixamento. E aí, meu amigo, Copa do Brasil, pega o CSA, pode avançar, aliás, tem a obrigação de avançar, porque é time da Série A contra o time que não está na Série A, o investimento é muito maior, a obrigação é do Vasco, passar para as quartas de final, aí vai depender muito do sorteio, mas ali é um plus, que vier, veio, a partir das quartas. Mas brasileiro, obrigação. Sul-Americana, esse time aqui, me permita só rapidinho aqui, encher a tela. Esse time aqui, tirar o comentário. Tá vendo aqui? Esse da Mercosul. Esse virou jogo. Mas esse time aqui era foda. Romário, Juninho Paulista, Euler, Juninho Pernambucano. Tá ruim esse quarteto? Pronto. A zaga. Odivan, Mauro Galvão, Júnior Baiano. Nossa zaga hoje. João Vitor, Lucas Freitas, Maurício Lemos. Aí eu tenho que dar um tiro no meu saco. Lembra aquela no saco? Pá! Porra. Cara, mas, ô, Fábio, olha só, agora eu vou falar uma coisa com sinceridade, de coração. Peraí, antes de você falar, para fechar do Léo Ortiz, e eu falei na transmissão, claro que eu não estou dizendo que o Léo Ortiz iria pro Vasco, mas há jogadores do nível do Léo Ortiz que iriam pro Vasco mais baratos do que o João Vitor. É isso aí. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Aqui trazemos as principais notícias do Vasco da Gama todos os dias para vocês. Tamo junto, fui!